Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, no julgamento de destaque da semana, TST decide: a extinta Varig não vai ter que pagar adicional de periculosidade e insalubridade a uma comissária de bordo que trabalhou na empresa por 5 anos. Tribunal doa 50 computadores ao Hemocentro de Brasília. Profissão instrutor de trânsito. Conheça as normas que regulamentam a carreira. O profissional tem que ter 21 anos, tem que ter no mínimo 2 anos de carteira B, e 1 ano de carteira D. Tudo isso e muito mais. O TV-TST está no ar. O TV-TST desta semana começa com um caso de uma ex-funcionária da extinta companhia aérea Varig. Ela entrou na justiça porque queria receber da empresa adicional de insalubridade e periculosidade, mas o pedido não foi aceito pelos ministros do TST. E esse é o julgamento de destaque da semana. A comissária de bordo alegou no processo que o reabastecimento da aeronave no aeroporto acontecia com os motores em funcionamento e com toda a tripulação a bordo. Em defesa, o advogado da Varig explicou que a comissária de bordo não tinha contato direto com inflamáveis e não estava sujeita à condição de risco porque o abastecimento da aeronave acontecia 1 ou 2 vezes em cada voo durante 15 minutos. A Varig explicou também que a tecnologia dos equipamentos na época impedia o contato do combustível com o ar, o que afastava o risco de acidente e explosão. Enquanto o Tribunal Regional registre em trecho transcrito pela turma, que o laudo pericial concluiu pelo direito à periculosidade, ficou também consignado que a comissária não saía de dentro da aeronave no momento do abastecimento. Portanto, não transitava pela área de risco indevido adicional. Com isso, os ministros mantiveram a decisão da quinta turma e afastaram o pagamento do adicional de periculosidade e insalubridade. Não cabe recurso da decisão aqui no TST. Namoro no ambiente de trabalho, certo ou errado? O que os patrões pensam a respeito? Um empregado das lojas Renner em Santa Catarina foi demitido por justa causa por namorar uma colega de trabalho. Na justiça, ele conseguiu reverter a demissão. Entenda o porquê na reportagem. Manuel conta que encontrou seu grande amor entre os corredores de um supermercado em Brasília, onde os dois trabalhavam. O patrão ficava só de olho. Ele descobriu através de terceiros, Aí ele ficava só vigiando, a gente estava misturando as coisas. Era assim, ela no departamento dela e eu no meu. Depois a gente combinava a hora de sair, a gente saía. Namoro era na rua? Na rua. Depois do expediente, a gente namorava, saía para namorar, a gente saía para shopping. Mas dentro do trabalho não? Não, a gente nunca misturou. Ela na dela, eu na minha. E o patrão, como que ele entendia essa história? Ele ficava assim, de olho, Ver se a gente misturava as coisas, trabalho e namoro. Só que ele nunca chegou a me chamar a atenção. Mas nem todo empregador pensa assim. Em Santa Catarina, um empregado das lojas Renner foi demitido por justa causa por manter um relacionamento amoroso com uma colega que era subordinada a ele. Segundo a empresa, o trabalhador desrespeitou o Código Interno de Ética, que não permitia o envolvimento de funcionários, nem dentro e nem fora da loja. Mas o TRT do Estado entendeu que a regra imposta aos empregados é inconstitucional. Por isso, reverteu a demissão por justa causa. O trabalhador vai receber agora todas as verbas rescisórias e ainda uma indenização por danos morais no valor de R$ 39 mil. A decisão foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, o regional foi preciso ao aplicar o artigo 927 do Código Civil, que prevê:
Aquele que, por omissão ou negligência, violar o direito de outro, comete ato ilícito e, desse modo, fica obrigado a reparar o dano. O dano moral ele não só visa punir o empregador, como também dar algum tipo de agrado para aquele que sofreu a punição. A pessoa passou 25 anos na empresa, de repente ser demitido por justa causa, quando não tinha sequer uma advertência, pouquíssimas faltas nesse tempo todo, você punir um empregado que foi exemplar. Para esta especialista em gestão de negócios, ao invés de proibir os namoros no ambiente de trabalho, as empresas devem apenas exigir uma conduta ética entre os funcionários. O melhor caminho é não proibir, mas fazer sim uma norma que administre isso, que regule, vamos dizer isso, no sentido de que você pode até namorar, contanto que não misture o particular com o profissional, seja só fora da empresa, e que dentro da empresa seja somente, o relacionamento seja apenas de âmbito profissional e o particular lá fora. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Viviane Carvalho, eu sou operadora de telemarketing e eu quero fazer uma pergunta. Um funcionário pode ser rebaixado sem o consentimento dele? O rebaixamento, em alguns casos, mesmo com a concordância do empregado, não é uma situação que seja autorizada. Rebaixamento, que é uma situação de decréscimo na sua vida profissional, em regra ela é lesiva. Só situações excepcionais que vão ser analisadas caso a caso, que elas podem ser autorizadas e, portanto, válidas. E no próximo bloco, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, assina termo de doação de 50 computadores ao Hemocentro de Brasília. A gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ministra Adelaide Miranda foi agraciada pelo Congresso Nacional com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O diploma Berta Lutz foi criado em 2001 pelo Senado Federal e tem como objetivo homenagear mulheres por meio do reconhecimento do seu protagonismo na luta pela transformação social e igualdade de gênero. Durante 2 dias, representantes dos tribunais que compõem a Justiça Brasileira estiveram no TST para a reunião preparatória do 8º Encontro Nacional do Judiciário. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Barros Levenhagen, ressaltou que a Justiça do Trabalho está sempre empenhada em cumprir as metas estabelecidas pelo CNJ. O presidente também propôs uma reunião para restabelecer estratégias com o objetivo de adequar todo o judiciário à realidade do país. Ministros do TST participaram da cerimônia de posse da nova diretoria do TRT da 10ª Região. André Damasceno é o novo presidente do TRT. Ele também ocupa o cargo de corregedor-geral. Já Pedro Vicentim Foltran assume a vice-presidência e a ouvidoria. Os desembargadores foram eleitos em dezembro do ano passado e permanecem no cargo até 2016. Pela primeira vez, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realiza uma consulta pública. O objetivo é discutir, entre outros temas, a saúde no ambiente de trabalho. Durante a consulta pública será discutida uma possível mudança na Resolução 84 de 2011 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata, por exemplo, de ações de promoção da saúde nos locais de serviço, prevenção de riscos e doenças ocupacionais entre os servidores da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. Qualquer pessoa pode participar. Basta enviar as sugestões sobre o tema até o dia 22 de abril para o e-mail consultapublica@csjt.jus.br. Também é preciso colocar as seguintes informações: nome completo, o órgão onde atua, endereço completo com CEP, telefone e e-mail. Todas as mensagens dos internautas vão ser analisadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. As mensagens podem ser enviadas até o dia 22 de abril.
E para assegurar que as ações administrativas da Justiça do Trabalho ocorram dentro das normas legais, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realiza anualmente auditorias nos tribunais regionais do trabalho. O calendário deste ano já está definido. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou o Ato 103 de 2014 com o Plano Anual de Auditoria. Vão ser realizadas 2 tipos de auditorias: aquelas feitas nos tribunais, in loco, e as sistêmicas, em 3 áreas: pessoal terceirizado, gestão de serviços de tecnologia da informação e pagamento de passivos aos magistrados. A Coordenação de Controle e Auditoria do CSJT considera que a divulgação representa mais transparência no processo, ao levar ao conhecimento dos TRTs, TST, CNJ e TCU as ações de controle promovidas pelo Conselho. Uma iniciativa social com grande impacto para os hospitais de Brasília. 50 computadores doados pelo Tribunal Superior do Trabalho que vão ajudar a interligar o Hemocentro e 12 unidades de saúde da capital do país. A Fundação Hemocentro de Brasília é a instituição responsável pela coleta, processamento, testes e distribuição para os hospitais públicos e particulares do sangue que chega a pacientes que precisam de transfusão. Todo candidato que goze de boa saúde, não tenha praticado atividade física nem ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, está num bom estado de hidratação corporal, então está vindo bebendo água em níveis adequados 2 a 3 dias antes da doação e ter se alimentado adequadamente no dia. Foi o que trouxe o estudante Johnny Ferreira ao Hemocentro para doar. Eu vi no jornal que uma menina aqui no Agarran estava precisando do meu tipo sanguíneo. Aí, só que eu não peguei o nome dela todo, completo. Eu só tenho o primeiro nome dela. Só que aí eu vim para me ver se caso tiver o meu tipo sanguíneo aqui, como ele já vai ter aqui, aí eles levam para ela. O primeiro passo para ser um doador é se registrar. Johnny informou os dados pessoais e o endereço. Na pré-triagem... Que no caso a gente só verifica a altura, a nota, né? Peso, pressão, o pulso. Na triagem propriamente dita, porta fechada. O sigilo aqui é pré-requisito. Depois da entrevista, o candidato fica sabendo se pode ser um doador. Johnny foi aprovado. Ele vai receber 2 lanches, um antes da doação. E é chegada a hora. Tá com medo da agulha? Sim. Mas é bem rápido, né? Muito tranquilo, muito rápido. Missão cumprida. Em menos de 15 minutos, Johnny doa sangue. O trabalho rápido no Hemocentro se deve ao bom preparo dos servidores e à tecnologia. Ela está em todos os setores. Os laboratórios são bem equipados e contribuem para que a unidade de Brasília seja considerada referência no país. Nós são 12 hospitais regionais que têm agência transfusional. Desses 12 hospitais regionais, 8 já contam com agências informatizadas, né? Ainda falta informatizar mais 4. E agora mais uma necessidade do Hemocentro foi suprida, com a colaboração do Tribunal Superior do Trabalho. Foi formalizada pelo TST a doação de 50 computadores para o Hemocentro. As máquinas que não estavam sendo usadas pelo tribunal agora vão servir para interligar a rede informatizada entre o Hemocentro e as chamadas agências transfusionais, que ficam dentro de 12 hospitais que mantêm um controle do recebimento de bolsas de sangue. Essas agências monitoram em tempo real, por código de barras, as transfusões e doações feitas na rede. A informatização aumenta a segurança do sangue que é doado para quem precisa. A contribuição do TST é muito pequena diante do grande trabalho desenvolvido pelo Hemocentro de Brasília. O Tribunal Superior do Trabalho fica lisonjeado pela oportunidade de fazer essa doação ao Hemocentro de Brasília, com votos de que continue sendo essa referência nacional. A gente fica extremamente grata por esse gesto solidário, né, e eu diria até afetuoso do tribunal para com o Hemocentro de Brasília, que é uma instituição que a gente sabe que a população preza muito. Não perca no próximo bloco, profissão instrutor de trânsito. Conheça as normas que regulamentam a carreira. A gente volta já.
De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O José Nilton de Almeida, de Brasília, quer saber mais sobre aviso prévio. Existe aviso prévio nos contratos de experiência ou temporários? Contrato, primeiro vamos falar do contrato temporário. O contrato temporário já está dizendo que é por tempo determinado, né? Ele tem um tempo determinado, né? Ele pode ser prorrogado, é 45, mais 45 são 90 dias, um prazo. Ele pode ser prorrogado por mais 90. E toda a prorrogação que há desses contratos tem que ser comunicada ao Ministério do Trabalho da sua prorrogação. É permitido ser contratado por uma empresa enquanto estiver cumprindo aviso prévio em outra? É possível fazer dupla jornada? Nada impede que você também renuncie ao cumprimento desse aviso. Você pode renunciar e automaticamente, independente da sua carteira de dado baixa, você pode ser fichado em outra empresa, não tem problema. A empresa no qual você está saindo, ela é obrigada a te indenizar pelo aviso prévio. Se o empregado pedir demissão e não quiser cumprir o aviso prévio, como ele deve proceder? Primeiro, não existe uma obrigatoriedade, isso é um acordo de cavalheiro, empresa, empregado. O empregado pode sugerir que não tem interesse e não quer cumprir o aviso. A obrigação da empresa é que ela venha pagar esse aviso. Faça como José Nilton e mande a sua dúvida para nós. O e-mail é tv@tst.jus.br. Eles são indispensáveis na hora de tirar a carteira de habilitação e formam milhares de motoristas. Eu estou falando do instrutor de trânsito. Para seguir a carreira, não basta apenas gostar de dirigir e ter paciência para ensinar. O interessado precisa se capacitar. Veja na reportagem de Alexandre Matula as normas que regulamentam a profissão. Haja paciência para ensinar alguém a dirigir num trânsito de cidade grande como o de Brasília, né? Mas o Reinaldo tem, e de sobra. E ele vive dela, que é uma das virtudes do bom instrutor de trânsito. A pessoa tem que ser bastante calmo, bastante paciente. É a primeira coisa. A segunda coisa, experiência no trânsito. Porque o trânsito do DF, o trânsito da cidade de Brasília, ele é um trânsito muito ágil. Tá? E as pessoas, né, que já são habilitadas não têm tanta paciência com os alunos. Para entrar na profissão, o candidato tem que cumprir alguns requisitos. Hoje a lei, no seu artigo 4º, ela elenca alguns requisitos, né? Dentre eles, o profissional tem que ter 21 anos, tem que ter no mínimo 2 anos de carteira B, né? E 1 ano de carteira D, não sofrer nenhum tipo de penalidade gravíssima nos últimos 60 dias. Ele precisa também passar por um curso de primeiros socorros e de direção defensiva, além de não sofrer nenhum tipo de cassação na sua CNH. A lei diz que cabe ao responsável pela formação de condutores transmitir as informações teóricas e práticas em relação às características dos veículos, porque eles são diferentes. Este micro-ônibus aqui, por exemplo, tem uma marcha que tem as posições invertidas. A primeira é para trás. Muito difícil aprender tudo isso, mas ainda ensinar. O curso para instrutor de trânsito tem 180 horas. São disciplinas como língua portuguesa, psicologia aplicada à segurança no trânsito, métodos da educação e muitas outras. Todo o trabalho para fazer com que o aluno consiga a tão sonhada carteira de habilitação. Muitas vezes o Detran não tem uma estrutura de pessoal para ministrar os cursos, então ele credencia universidades, entidades, associações que ministram esses cursos. Então a pessoa tem que ir ao Detran, verificar onde tem o curso, vai fazer o curso, é um curso de no mínimo 180 horas, e daí com isso
ele recebe uma certificação que está apto a trabalhar como instrutor de trânsito. Isso ele vai ter um credenciamento no Detran, um número de registro junto ao Detran, e ele vai poder ir para o Centro de Formação de Condutores e ser contratado para exercer a função. Ele pode ser tanto instrutor teórico como instrutor prático. Uma das entidades é o SEST-Senat, que tem no Brasil 2.000 alunos do curso de instrutor de trânsito. É um mercado promissor que, em vias de regra, não tem uma definição se existe uma maior ou menor condição de trabalho para poder aumentar ou não, porque é o seguinte, por ser uma legislação de trânsito que regulamenta a questão do instrutor de trânsito e principalmente da carteira de habilitação, e esse profissional é essencial durante esse processo, é uma questão promissora, com certeza. Com certeza a pessoa que faz um curso desse não fica desempregada. A gaúcha Luciana Durão dá aulas teóricas no Centro de Formação de Condutores em Brasília. Na época em que fez o curso para se tornar instrutora, a coisa não era fácil. Mudou muito, porque na minha época que eu fiz o curso foram 4 meses de curso e a gente fazia numa universidade. Eu fiz na UPF, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Né? Então a gente treinava, fazia aulas de carro, a gente também ministrava aulas, né? Era, na verdade, um treinamento bem, assim, puxado. Luciana enxergou na profissão uma opção de mercado, se formou em gestão de trânsito e hoje diz que é feliz ensinando legislação, direção defensiva e outras 3 disciplinas em 9 dias, para os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. E a teoria, segundo ela, é muito importante para a prática da direção. Trânsito, na verdade, é um assunto importante. As pessoas não ligam muito para isso, mas se você pesquisar, você vai ver que aqui no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. São 250 mil acidentes por ano, né? E as vítimas são jovens de 18 a 35 anos. Né? Então eu acho que tem que levar a sério, a teoria é importante, porque na verdade não existe prática sem teoria. E um bom instrutor faz toda a diferença na formação do futuro motorista. Eu acho que o instrutor deve ser bem dinâmico, né? Bem proativo, ser bem receptivo com os alunos. Com certeza a ajuda dela vai valer muito a pena para mim, com certeza para eu conseguir a minha habilitação. Já com o número de registro junto ao Detran, o instrutor de trânsito começa a trabalhar. Mas tem que andar na linha. Por qualquer deslize, o profissional pode perder a licença. E se for aberto algum processo em relação a ele, em relação ao comportamento dele como profissional, isso pode acontecer sim. E se ele tiver multas e tudo mais, ele perde o credenciamento. Então, existem algumas coisas que a gente entende que a pessoa que trabalha com educação, ela precisa dar, em primeiro lugar, o exemplo. Normalmente, o instrutor é contratado com o registro em carteira pelos Centros de Formação de Condutores para dar aulas. Já o trabalho como autônomo não é fácil. Porque hoje o trabalho todo é feito dentro do Centro de Formação de Condutores. No Centro de Formação de Condutores a pessoa vai lá, ela abre o processo do RENASH, ela começa todo o processo da habilitação, muitas vezes ela começa pelo Centro de Formação. Então não tem por que você não ter o vínculo com o Centro de Formação de Condutores. Reinaldo trabalhava como motorista nos ministérios em Brasília e há 1 ano e meio tem carteira assinada e jornada de trabalho regular como instrutor em um centro de formação. 8 horas por dia, né, 2 horas de almoço, ok? Jornada de trabalho, né, aquelas 44 horas semanais, ok? 220 por mês. E aos sábados, assim, a gente fica mais focado mesmo aos exames. O trabalhador, no caso o instrutor de trânsito, ele vai fazer jus aos direitos elencados na CLT. No caso, ele tem 44 horas semanais ou 8 horas diárias. O excesso seria pago pelo adicional de hora extra, né? E os demais férias, 13º, vale alimentação, vale transporte, esses direitos todos estão garantidos pela própria Convenção Coletiva de Trabalho do caso instrutor de trânsito, né? E se o instrutor não quiser ser mais um empregado, ele pode optar por abrir um centro de formação de condutores?
Normalmente depende da demanda de cada estado. E o Detran, ele dá um credenciamento que é renovável a cada ano. Todo ano tem que ser renovável esse credenciamento, porque o centro de formação, a empresa Centro de Formação de Condutores, precisa cumprir diversos requisitos. Então, dentro desses requisitos, ele vai ao Detran, faz uma solicitação. Às vezes, conforme o estado, está fechado o credenciamento. Em outros, eles acabam abrindo mais centros de formação e daí a empresa vai lá, se credencia, pede autorização, apresenta toda a documentação e começa a exercer a função do Centro de Formação de Condutores. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!